Bom dia, povo amado do Senhor. Domingo, mais um dia que nós nos encontramos. Deixa eu colocar aqui o nosso assunto. Hoje nós vamos falar no nosso devocional para líderes sobre um livro super importante, sobre uma história de liberdade. E nós vamos entender alguns vícios emocionais que nos impedem de ser livres. Bom dia, Moisés, querido, seja bem-vindo. Deixa eu só fixar aqui o assunto de hoje. Nós vamos estudar o livro bíblico Gálatas, no Novo Testamento. Nós vamos estudar as lições de liderança em Gálatas. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Então, gente, nós vamos hoje, já estamos na sexta fase do devocional e nós vamos falar sobre o livro de Gálatas, para nós entendermos. É um livro curto, é um livrozinho rápido, são aqui apenas 6 capítulos, mas nós vamos contextualizar. Eli, seja bem-vinda, bom dia. Nós estamos na sexta fase devocional, gente, estudando o livro de Gálatas. Nós vamos entender, o autor foi Paulo, né? Naquela época ali, onde ele sente a necessidade de escrever, né, para o povo da Galácia. A necessidade de quê? De libertar aquele povo. Então nós vamos entender melhor no que tange a liberdade. Mas Gálatas é um livro que, na essência, vai nos devolver a liberdade que Cristo nos deu. Então, no mundo de hoje é muito comum ainda existirem pessoas presas principalmente à opinião dos outros, né? Presas nas suas próprias crenças limitantes, nas suas convicções, presas nas necessidades do mundo e nas coisas mundanas. E, na verdade, nós somos livres, nós deveríamos ser livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa é uma das grandes mensagens de Gálatas, né? Paulo nos ensina isso. Paulo foi aquela pessoa que teve uma vida bem desafiadora, né? Tem um testemunho lindo de vida. Na época em que isso aconteceu, né, dessa carta, eu acredito que já tinha aí pelo menos 15 anos da conversão de Paulo. Ele entendeu o que estava se passando naquela região, né, entre os Gálatas, né, na Galácia. Ele entendeu o que estava acontecendo ali. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Ele entendeu o que estava acontecendo ali, que eram outras pessoas tentando confundir aquele povo cristão, né? Os gentios querendo... Era ali aquele conflito, né? Entre gentios e as pessoas estavam confusas entre a liberdade que Cristo deu e o costume, os hábitos, o estilo de vida judaico, né? As leis judaicas, o cumprimento da lei, né? Principalmente num contexto ali de circuncisão, tem que fazer, não tem que fazer, tem que seguir a lei, não tem que seguir a lei, né? Então, naquela época, os cristãos eles estavam muito atacados no sentido de serem tolhidos de sua liberdade. Começaram a tentar afastar o entendimento de que a nossa liberdade, nós ganhamos a liberdade na cruz. Cristo nos libertou desde o momento em que Ele optou pela cruz para salvar os nossos pecados, para salvar a humanidade. Então aquela atitude ali foi a atitude de libertação do povo. É a atitude de amor, a atitude de perdão. É uma atitude que nós deveríamos sempre internalizar, refletir, realmente meditar a respeito daquela atitude de Jesus. Porque foi ali o exemplo máximo de libertação. E é por isso que hoje nós temos liberdade em Cristo. Não é a liberdade mundana de fazer o que quer, só o que dá prazer imediato, só o que satisfaz a carne. Não. A nossa liberdade está em Cristo. Então, o nosso olhar tem que estar voltado para o Senhor, a nossa vida tem que estar voltada para o Senhor. Então, é isso. O livro de Gálatas representa o nosso alvará para a liberdade cristã. E é por isso que nós vamos estudar esse livro. A salvação é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo e nada mais. A fé em Cristo significa ter a verdadeira liberdade. Sem liberdade, nada podemos fazer. E aí aqui falo algumas lições principais de Gálatas que nós vamos estudar ao longo desses 6 dias. Primeiro,
integridade resulta em confiança. E confiança é a base de qualquer relacionamento. Então, liderar é se relacionar, é conviver com pessoas. E relacionamento precisa de confiança, é o elo de união aí, é a confiança. É ter credibilidade diante dessas pessoas. Então, nós vamos entender sobre confiança, sobre relacionamento aqui no livro de Gálatas. Líderes sabem por quais coisas devem lutar e por quais coisas não devem lutar. E sendo Paulo líder naquela época, né, líder daquele povo cristão, sentindo o chamado do Senhor para ser apóstolo de Cristo na terra, porque ele sentiu o chamado, né, ele sentiu aquele chamado. Então, como ele procedeu aquilo? Ele entendeu que ele deveria fazer alguma coisa. Os líderes de verdade, gente, escolhem as suas lutas. Não lutam todas as lutas, né? Porque não precisa. Mas escolhe pelo que precisa lutar. E Paulo entendeu que sim, aquele era o momento de lutar. Antes que os cristãos ficassem desviados da fé que é a salvação que vem de Cristo. A única forma de ser salvo é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não existe lei, não existe doutrina, não existe prática, não existe tradição, né? Como os judaicos estavam tentando ali, né? Os judeus estavam tentando trazer as leis judaicas, implementar para o povo, trazendo ali a opressão, no sentido de que a única forma de liberdade é indo por aqui. Não é verdade. E Paulo, enquanto líder cristão, ele interviu nessas condições e ele ensinou para o povo o que tange o contexto da liberdade. Outra lição importante: líderes eficientes não temem confrontar quanto necessário. Então, Paulo foi um grande exemplo de líder que não temeu confrontar. Em nome da liberdade em Jesus, em nome da liberdade que Cristo nos deu, em nome do ensinamento de que a fé vem pelo olhar para Cristo, pela salvação de Cristo na cruz, quando ele escolheu morrer pelos nossos pecados. Aí nós fomos libertos. Então ele escolhe se confrontar toda e qualquer pessoa, toda e qualquer doutrina que vem dizer o contrário, que vem tentar implementar, que vem tentar obrigar as pessoas a seguir o contrário, a seguir alguma lei que não é congruente com as leis do Senhor, que não fala, que não prega essa liberdade, que é a liberdade de Cristo. Líderes espirituais aprendem de dentro para fora. Então, outro ensinamento forte que nós vamos aprender aqui com Paulo na época de Gálatas é o quê? Que todo líder espiritual aprende primeiro dentro de si para depois expandir esse entendimento para fora. Então, esse ensinamento, essa verdade precisa estar primeiro forte e firme dentro de nós, interiormente, para que ela se expanda externamente. Tá bom? Então, vamos ler o capítulo 1. Paulo, aliás, antes de ler o capítulo 1, eu quero ler só uma partezinha aqui para vocês que eu acho importante. Olha aqui. A maioria dos primeiros convertidos e líderes da igreja primitiva era formada por judeus cristãos que proclamavam Jesus como seu Messias. Como judeus cristãos, lutavam contra uma dupla identidade. Sua tradição judaica os obrigava a ser rígidos seguidores da lei, mas a sua recém-encontrada fé em Cristo os convidava a celebrar uma santa liberdade. Olha o conflito aí do povo. Eu sigo as leis judaicas, ou eu prego e eu sigo e eu entendo que eu sou livre no nome do Senhor. Então, esse aí era o conflito que chamou a atenção de Paulo para, de fato, escrever para o povo, para os Gálatas, para que eles pudessem realmente entender qual é o fundamento de fé e onde deve estar o seu entendimento e o seu coração. Então, tudo começa na saudação, né? O prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui na saudação, no prefácio, deixa muito claro logo, né? Paulo já deixa muito claro a questão no nome de quem ele veio, representante de quem ele é. Ele vem falando no nome do Senhor. Então, ele não vem por intermédio de homem nenhum. Então, ele já vem pregando a liberdade em Cristo. E aí começa o conteúdo no versículo 6.
falando, aí vai explicar o contexto daquela época, que é exatamente essa inconstância dos Gálatas que nós comentamos aqui. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ele mostra aqui que ele está entendendo o que é que está acontecendo, que algumas pessoas estão tentando perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, não é nem pregar uma outra coisa, exatamente, né? Não é pregar um outro Messias, uma outra pessoa, mas é trazer força nas leis judaicas, uma força maior do que elas poderiam ter. Porque existe aí uma hierarquia de leis. Quem está primeiro aí tem que ser o quê? Tem que ser o Senhor. A nossa fé tem que estar no Senhor. Ele que nos traz a fé, Ele que nos traz o entendimento, é nele que nós temos liberdade, é na palavra de Deus que nós devemos nos pautar e seguirmos o exemplo de Cristo. E não o contrário, né? Toda lei humana, toda lei mundana, a lei do judaísmo, ela vem depois, naquilo que é congruente com a lei de Cristo. Então aqui é pregação da liberdade total. Então ele fala assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Vou já explicar o que é anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema, gente, é uma sentença de maldição que expulsa a pessoa da igreja. É uma excomunhão, entendeu? Então, o que ele quis dizer aqui? Olha, ele botou até ele em risco, né? Se eu chegar aqui pregando uma coisa diferente do que é a vontade do Senhor, do que é o princípio, a vida do Senhor, então não é nem para dar ouvido nem a mim. Se um anjo do céu descer e falar algo, e pregar algo, e exigir de vocês um comportamento, uma disciplina de algo que não é congruente com as leis do Senhor, que não observa as leis do Senhor, você não tem que observar isso. Excomungue, tire da igreja, tire de você. Porque a nossa fé precisa estar pautada no único que nos salva, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí a salvação, ela não é pelo merecimento. Ela não é pelas boas obras, né? Nós já vimos. Ela é pela fé. Agora, é claro que não há de se falar de uma fé genuína sem boas obras. Uma coisa vai embasando a outra, né? Uma coisa vai pautando a outra. Então, nós precisamos estar atentos a isso também. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Então, vamos dar sequência aqui no capítulo 1, no versículo 10, para a gente entender o que foi que Paulo pregou para os Gálatas. Exatamente o evangelho que ele recebeu. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Isso aqui é importantíssimo. Ou procuro agradar homens? Vou voltar. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, olha só. O que acontece aqui? Nós devemos procurar agradar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. E não agradar homens. Quando nós buscamos agradar homens mais do que buscamos agradar a Deus, há grandes chances que a gente se desvie do caminho. E isso, por si só, esse comportamento por si só já demonstra que está faltando o quê? A fé, a salvação no Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu necessito da aprovação de outro, eu estou perdendo a minha liberdade. E se Cristo escolheu morrer na cruz por mim, por remissão dos meus pecados, dos nossos pecados, então, aquilo ali é a expressão da nossa fé. É ali onde deve estar os nossos olhos. Entende? Então, quando eu entrego a liberdade da minha vida nas mãos de outro ser humano, de outra pessoa, isso é muito arriscado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós só vamos conseguir ser verdadeiros em Cristo, seguir a nossa missão, viver o que Cristo nos impulsionou a viver, ser evangelizadores, profetas, né, mensageiros de Cristo, quando a gente verdadeiramente se apoderar dessa mensagem aqui. Qual é a mensagem? A mensagem de que Deus nos quer livres. Deus nos fez livres. Volto a dizer, não uma liberdade mundana, mas uma liberdade celestial. Uma liberdade de ter os olhos focados no Senhor. Então, quem é hoje? Começa a refletir. Quem é hoje? Onde está hoje o teu olhar? Será que hoje o teu olhar está focado em Deus, nas coisas do Senhor? Ou será que hoje o teu olhar está em ser agradável aos homens?
Será que você busca a aprovação das pessoas sobre todas as coisas? Será que você necessita da aprovação dos outros para ser feliz, para se sentir bem, para seguir fazendo aquilo que você faz? Ou será que você faz porque você é fortalecido na sua fé que está no nome do Senhor Jesus? Isso é um ajuste, gente. É um simples ajuste que muda tudo na nossa vida. Entende? Será que é uma pessoa que critica quando você fala no nome de Jesus que vai fazer você se calar? Será que você se comporta de uma forma justa e outra pessoa está apontando, dizendo que você de repente exerce uma liderança no mundo corporativo, na tua empresa, no teu negócio, uma liderança cristã? E aí daqui a pouco as pessoas elas acham que você é um bobo, porque acham que você poderia ter mais vantagem, que você poderia crescer mais, mas você não olha para isso, entendeu? Será que você está ali querendo a aprovação dos outros, uma pessoa diz que você está errado, pronto, você já muda o seu comportamento? Será que você poderia tirar uma vantagem, mas assim você estaria sendo injusto? Você estaria descumprindo as leis do Senhor? Mas alguém diz para você que isso era besteira, que você tinha mais era que ser esperto, que fazer aquilo que não era o correto? Aí você sente no coração que não é o certo a fazer, mas as pessoas lhe cobram por isso, porque do contrário você vai ser o bobo, o besta, a pessoa que não está aproveitando as oportunidades. Aí você deixa de cumprir a lei do Senhor, porque a sua fé está mais nas pessoas do que em Cristo. Gente, cuidado, porque essa é a nossa humanidade, essa é a carne gritando. É muito comum as pessoas terem o vício emocional da necessidade de aprovação alheia. E essa necessidade, ela começa muito no âmbito familiar. E tem muito a ver com as pessoas que existem na nossa família que tem hierarquia sobre nós. A criança começa a crescer entendendo a hierarquia que existe no mundo a respeito dela com os pais, por exemplo. Então, é muito comum a necessidade de aprovação vinda dos filhos para com os pais. Sabe quando o pai ele escolhe tudo que você vai fazer? Dá palpite na sua profissão, dá palpite no seu trabalho, dá palpite em como você usa o seu dinheiro, dá palpite onde você mora, dá palpite no seu casamento, se casa, se não casa, com quem casa, como casa. Gente, isso é muito perigoso. Quem vai casar é você, quem vai viver com aquela pessoa é você, quem vai ter um compromisso é você. Como é que outra pessoa, mesmo que seja pai e mãe, que deseja o seu bem, tem condição de opinar tanto na sua vida, tanto de uma forma que você desvie o seu olhar do que Deus tem para você? Porque Deus é a liberdade. Nós devemos ter respeito por todas as nossas lideranças, pai, mãe, líderes corporativos, mas a nossa confiança está no Senhor. O nosso olhar não pode se desviar. Não é a necessidade de aprovação que vai nos tirar dos preceitos do Senhor. Então a pergunta é, hoje, a sua fé está em quem? A sua segurança está em quem? Você se sente uma pessoa livre em Deus? Ou você está preso a padrões do mundo? Ou padrões materiais, ou de riquezas, ou de bens materiais, ou principalmente pior, a pessoas. Você está preso à opinião de pessoas? Você deixa de fazer o que você sente no seu coração, que Deus está lhe chamando a fazer, porque tem alguém que não aprova esse comportamento, que não aprova a sua forma de pensar, a sua forma de lidar com a vida? Cuidado com isso. Ele está dizendo que reflexão. Devido a isso, nascem algumas crenças na infância. Exatamente isso. Então, as pessoas crescem, gente, com a necessidade de aprovação. E sabe o que é penoso? Que você passa a vida vivendo a vida do outro, ao invés de viver a sua própria vida. Entende? E é um caminho sem volta, porque, olha só, sabe aquela necessidade de agradar todo mundo? É muito comum para as pessoas que não se sentem livres no Senhor. Aí quer agradar o pai, aí quando agrada o pai desagrada a mãe, quando agrada a mãe não agrada o marido, e você passa o tempo todo naquele malabarismo, ó, de tentar equilibrar todas as coisas. Tem uma tentativa insana de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa aprovada, de ser uma pessoa amada. Porque no fim das contas, gente, é a necessidade do ser humano intrínseca de se sentir amado, acolhido, pertencente, importante. Entendeu? Então, para se sentir amado, em nome de um amor, em nome de uma aprovação, você vai fazendo, mudando o seu comportamento, sua forma de ver o mundo, sua forma de falar, para receber a aprovação dos outros. Principalmente pai e mãe, né? Pessoas que exercem liderança sobre nós. Mas esse caminho é muito perigoso, porque assim você vai deixando de ser você. Eu conheço pessoas que já se moldaram tanto, que vivem estressado, porque vive uma personalidade, vive um comportamento que não é quem essa pessoa é naturalmente. E sabe qual é o perigo disso? Que as nossas características, o nosso comportamento, o nosso perfil comportamental natural é aquilo que Deus nos deu.
Ele que nos fez, Ele sabe exatamente por que nos fez do jeito que nos fez. Então nós devemos amar quem nós somos, nos reconciliar com as nossas características e desfrutar delas, extraindo o aprendizado e usando os nossos dons e talentos o melhor que podemos em proveito das nossas missões de vida. Porque nos moldar aquilo que os outros acham que nós devemos fazer, que é o certo, tem um preço muito alto. Tem o preço de nós não sermos verdadeiramente quem nós nascemos para ser. Tem o preço de nós não vivermos intensamente a missão que nós somos chamados a viver. E existe um preço para isso. Porque Deus nos libertou e foi para a liberdade que nos chamou. E quando nós não vivemos essa liberdade, Ele vai nos chamar. E Ele vai nos cobrar por aquela missão que Ele colocou no nosso coração. Por aqueles comportamentos que Ele colocou na nossa vida como nosso perfil comportamental. E se nós não estamos vivendo congruente com isso, esperando pela aprovação de alguém, isso aí pode ser penoso demais. Isso pode ter um preço alto. E Gálatas vem nos falar exatamente disso, gente. Hoje nós estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 1. Nós estamos introduzindo a 6ª fase do devocional. Então, bem-vinda, Isabel, minha querida. Coisa boa você aqui. Que bom. Jamile, seja bem-vinda. Deixa eu ver mais. Socorrinha, querida. Então, o livro de Gálatas, gente, que hoje nós iniciamos, a 6ª fase do nosso devocional, fala da liberdade, né? Fala da liderança firme, que é a nossa fé em Jesus. Vamos seguir no versículo 11? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum. Isso aqui é Paulo falando. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então ele começa a contar o testemunho dele, entendeu, gente? Por que ele tem legalidade? Por que Paulo tem autoralidade? Por que ele tem autoridade de falar do jeito que ele fala? Ele é líder. Ele é chamado pelo Senhor a ser líder. E ele toma o evangelho de Cristo, o cristianismo, como realmente uma missão. Ele é líder de Deus. Mas por quê? Porque ele teve uma história linda. O testemunho dele é lindo. Aqui ele mostra da conversão dele. Ele antes era aquele que perseguia. E agora ele é aquele o quê? Ele é aquele, gente, que depois o quê? Já havia aqui uns 15 anos mais ou menos da conversão dele. E agora sim é que ele começa a o quê? A pregar, a falar para o povo de Gálatas sobre a liberdade. Não porque alguém ensinou para ele, não porque ele ouviu de algum homem, mas porque ele acredita nisso, porque vem da parte do Senhor. Ele está aliançado com Deus. É uma aliança, é uma fé. Não vem dos homens, vem de Deus. E aí ele fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Isabel, minha linda, amo você, minha linda, eu também. Saudades, viu? Saudade de você, que bom ter você aqui. Então, olha só o que ele fala. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui, gente, olha, quando ele fala assim, ó, até marquei, não consultei carne e sangue. Ele quis dizer o quê? Não consultei homem nenhum. Eu venho da parte do Senhor, eu falo na parte do Senhor e a minha fé está em Cristo. Então ele é livre em Deus. Bom dia, Joselmo, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, ele é livre no Senhor. A gente está aqui falando do livro de Gálatas, tá? Hoje nós iniciamos, Joselmo, todos que chegaram depois, o livro de Gálatas, tá? A 6ª fase do devocional. Então, estamos no capítulo 1. Quando Paulo fala para o povo de Gálatas que não vem no nome de ninguém, mas no nome do Senhor, que não consultou nenhum homem de carne e sangue, mas consultou o Senhor, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Uma verdade que nós devemos carregar na nossa vida, que é a autoridade vertical que Deus tem sobre a nossa vida. Gente, toda liderança embaixo da terra é uma liderança horizontal. O que é que significa? Que ela não pode ser superior à liderança que eu tenho com Cristo. Lembra disso. Qual é a única autoridade absoluta na minha vida? Cristo, Deus, com relação a mim. Ponto final. Liana, mas é meu pai, é minha mãe. Honre seu pai e sua mãe. Isso é princípio, tá? Mas seu pai e sua mãe não podem discernir a respeito da sua missão e do que você vai fazer com a sua vida. Porque a liberdade foi lhe dada por
Cristo. Ah, Eliana, mas é o meu chefe, é o meu líder empresarial. Nossa, eu não preciso seguir a liderança? Lembra, a liderança que teu chefe tem sobre você, a liderança que teu pai, que tua mãe, que teu líder espiritual tem a respeito de você é uma liderança horizontal, porque ela está no mundo, ela está debaixo dos céus. A liderança, que é a autoridade absoluta sobre você e sobre mim, é a liderança vertical, que vem do Senhor. Então, se Deus lhe manda fazer uma coisa e seu pai não concorda, siga o seu Deus, honrando sempre o seu pai. Entendeu? Meu pai gostaria que eu fizesse tal coisa. Tá, mas aí, o que é que Deus diz no seu coração? Vocês estão entendendo como isso é profundo? Porque enquanto você estiver, tem gente hoje que já está na fase adulta da vida e ainda está buscando a aprovação de pai e mãe. Tem gente que casou, deixou a casa, como a palavra fala, né? E agora se uniu com seu esposo, se tornou uma só carne, mas acontece que ainda está vivendo da aprovação de pai e mãe, vivendo da opinião de pai e mãe, permitindo que pai e mãe dê palpite a respeito da sua vida. E tem gente que é pior, permite que o irmão dê palpite, que o primo, que o amigo, né? Que o líder espiritual. Gente, nós devemos honrar toda a nossa liderança na terra. Inclusive, nós estamos aqui também como líderes, né? Nós devemos aprender também a nos posicionarmos como líderes, mas mantendo a liberdade que todo o povo debaixo dos céus tem em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Entende? Então, nós precisamos dar lugar a cada tipo de autoridade, a cada tipo de liberdade, né? De liderança. Existe a horizontal, existe a vertical. Existe uma liderança relativa, que é aquela terrena, mundana, e existe a liderança absoluta, que é no nome do Senhor. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos seguir? Agora nós vamos falar do momento onde Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Então ele vai lá levar essa palavra, a partir do versículo 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gente, a história de Paulo dá autoridade para ele. O que o povo estava falando ali? Ele começou a visitar os lugares para poder trazer essa palavra de libertação, de liberdade para o povo de Deus. Para que eles parassem de se sentir presos a cumprir as leis judaicas nos mínimos detalhes, como se aquilo ali fosse a vontade do Senhor. Né? Foi nesse contexto que aconteceu. Então, isso aí nos mostra o quê? Que a história dele dá autoridade. Porque ele antes foi aquela pessoa que perseguia. Ele era o perseguidor do povo cristão. E agora ele é quem? Ele é o pregador do Senhor. Ele é a pessoa que dá liberdade àquele povo que antes, que estava ali naquele contexto de confusão, né? De quase que aprisionado pelas leis mundanas. É isso que nós não podemos fazer, entendeu, gente? A vontade dos homens na terra não pode prevalecer sobre a vontade de Deus a respeito da nossa vida. É simples assim. Ninguém na terra tem mais autoridade sobre a nossa vida do que o Senhor. A primeira pessoa que nós devemos ouvir é o Senhor. Sabe o que acontece? Que às vezes você está com problema, você está confuso, tem que tomar uma decisão. Aí você pergunta para o amigo, pergunta para o pai, pergunta para o líder espiritual, pergunta para o chefe, pergunta para um monte de homens, né, na terra. Mas você esquece muitas vezes, ou não dá prioridade a consultar a pessoa mais importante para você consultar. 2 pessoas aqui, ó. Primeiro a Deus, que te fez, que te formou desde o ventre da tua mãe, que te deu liberdade, que te libertou na cruz do Calvário. Então a primeira pessoa que você tem que perguntar não é o amigo, não é o chefe, não. Não é ninguém nem que tem autoridade sobre você na terra, porque é uma autoridade relativa. Primeira pessoa que você tem que perguntar é a Deus. Submeter em oração o teu desafio, a tua preocupação, a tua dúvida ao Senhor. E depois você tem que entrar em comunhão com você. Lembra que todo líder, ele primeiro tem que internalizar para depois externar. A gente viu isso como uma lição de Gálatas, né? Então, primeiro você tem que entrar em comunhão com você. Falei com o Senhor, falei com Deus, eu coloquei isso diante do coração de Deus. E agora, pergunte para você. Porque você tem as melhores respostas diante da sua base de vida. Mas as pessoas, elas são muito rápidas a consultar o amigo, o chefe, o líder, o pai, a mãe, o marido, a esposa. Mas esquece de perguntar a Deus. O nosso vínculo maior tem que estar com o Senhor. Esquece de se perguntar.
Gente, perguntar-se primeiro é princípio de sabedoria. Você tem condição de se ajudar muito mais do que você imagina, mas poucos estão usufruindo da sua própria ajuda. Estão deixando de consultar a si mesmo. Então é importante demais isso. Uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O que acontece? Naquela época tinha um povo. Por que Gálatas? Por que Paulo ele interviu em Gálatas? Por quê? Porque estavam tentando deturpar as obras do Senhor, né? As leis do Senhor. Estavam tentando implantar uma fé, uma salvação no cumprimento de leis mundanas que não são as leis espirituais. Então, o que nós precisamos aprender aqui, ó? Que sempre haverá pessoas que distorcem as boas novas. Sempre vai ter, tá, gente? Ou não entendem os ensinamentos da Bíblia, ou se sentem pouco confortáveis com verdades como ela é. O que podemos dizer às pessoas que estão distorcendo a verdade? Porque tem gente que não conhece a Bíblia e vai te dar o palpite, a opinião, vão tentar te ensinar ou te implantar alguma coisa. Tem gente que fala no nome de uma igreja, no nome do Senhor, aparentemente parece trazer a Bíblia como fundamento, mas é uma pessoa que não quer aceitar a Bíblia como verdade. Ou porque ela quer ficar com meias verdades, ou porque ela quer ficar com a parte que favorece e quer descartar a parte que não favorece tanto. Então nós temos que ter cuidado, porque todos os homens, gente, às vezes até tentando acertar, eles podem falhar. Então, por mais que você tenha sua religião, sua igreja, seu pastor, seu líder espiritual, seu padre, você precisa colocar toda a sua confiança no Senhor. Quem tem que ler a palavra é você. A gente vem pro devocional, eu comento um pouco da minha visão, da visão bíblica, mas eu sempre digo, traga a Bíblia, lê a Bíblia, estude, aprofunde. Por quê? Porque o que Deus vai dizer no seu coração, amigo, eu não tenho condição de lhe dizer, entende? A fé está no Senhor. Aqui eu estou procurando ser o quê? Ser uma pessoa que está fazendo essa ponte, entende? Está te inspirando. Meu único objetivo aqui é te inspirar a procurar mais no Senhor. Mas nada que eu diga pode ter um valor maior do que o que Deus vai dizer no teu coração no momento que você está lendo a palavra, entendeu? Então, se tiver que fazer uma escolha, você tem que escolher estar aqui, ó, conectado com a palavra. Você tem que escolher estar lendo a palavra, entende? E isso é com relação a qualquer coisa na tua vida. Isabel, querida Lisandra, seja bem-vinda. Mônica, Wellington, bem-vindos, queridos. Isabel disse, muitas vezes o Senhor é o último a ser lembrado. Exatamente, Isabel, é isso, minha linda. Às vezes, a gente não pensa no Senhor. A gente não pensa assim, o que é que... Olha, gente, a pergunta que salva a nossa vida. A pergunta que devia ser a vida do cristão. O que é que o Senhor Jesus Cristo faria nessa situação? Como o Senhor pensaria? Como Ele falaria? Como Ele se posicionaria? Qual seria o comportamento de Jesus? A nossa vida ia ser tão simplificada. Porque, amigo, Deus vai falar no nosso coração, entende? Não é o outro que vai dizer não. Como Deus gostaria, o que alegraria o coração do Senhor? Porque, na verdade, o nosso papel enquanto cristão é agradar o coração do Senhor. E não cumprir leis que agradam o coração dos homens. Mesmo quando esses homens, gente, é pai, é mãe, é líder, é pessoas que você tem honra, que você tem amor, que você tem apreço. Cuidado, porque quanto mais o amor, quanto maior a gratidão, quanto maior o vínculo de sangue, pode ser que seja mais difícil você se libertar. Entende? Se libertar, que eu digo, é o quê? É deixar de ter a necessidade de ter a aprovação dessas pessoas. Combinado? Então tem outro momento aqui que eu quero ler para vocês. Podemos não ter sofrido uma mudança tão drástica como Paulo sofreu, né? Então ele tem autoridade porque ele tem um testemunho lindo de vida. Ele que antes perseguia, agora é a pessoa que está libertando. Olha que lindo. Antes ele perseguia, antes ele prendia, agora ele liberta, né, os cristãos. Então, mesmo que a gente não tenha um testemunho de vida tão drástico, né, tão profundo como o de Paulo, mas ainda assim nossa vida deve honrar a Deus todos os dias e de todos os modos. Quando as pessoas olham para você, será que reconhecem a mudança que Deus operou em sua vida? Será que quando as pessoas olham para você, elas enxergam a luz de Cristo? Se esse não for o caso, talvez você não esteja vivendo como deveria. Se as pessoas olham para você e elas não veem a liberdade, se elas não te enxergam como uma pessoa livre em Deus, meu amigo, tem alguma coisa errada. Se as pessoas te veem presa ao trabalho, presa ao dinheiro, presa à casa, presa à cidade, presa aos pais, presa à opinião dos amigos, presa à igreja, presa à religiosidade, que é diferente de espiritualidade, meu amigo, se você está vivendo alguma prisão na terra, você está se distanciando da liberdade de Cristo.
E Cristo não morreu na cruz por acaso, amigo. Deus morreu na cruz para nos libertar. E desde então nós fomos salvos. Salvos pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós somos salvos porque Cristo escolheu nos libertar. Não porque nós merecemos, mas porque assim Ele quis. Por honra, por misericórdia, por bondade, infinita misericórdia do Senhor por nós. Então vamos usufruir, vamos desfrutar dessa liberdade, com responsabilidade, com amor e com honra ao nosso Deus, que tanto nos ama, que tanto nos amou, que é capaz de nos perdoar cada vez mais. Que nós possamos seguir o exemplo desse Deus vivo, que nós possamos hoje perguntar o que é que ainda é prisão em mim, o que está faltando eu me libertar, de quem eu preciso de aprovação ainda. O que é que me preocupa? O que é que me importa? A opinião de quem me importa no mundo? Pois então, você está preso a essa pessoa. Se você não tem liberdade, porque você ainda necessita do amor, da aprovação, do aplauso de alguém na tua vida, isso mostra que você ainda não foi liberto. E Cristo veio nos dar liberdade. Esse aqui é o alerta de Paulo para nós, esse é o alerta que ele trouxe para Gálatas e ele é super atual no mundo de hoje. O que é que te prende? O que é que te impede de ser livre? Faz uma relação de coisas, circunstâncias, ambientes, pessoas, tudo que te aprisiona hoje. Porque Cristo quer te dar liberdade. E hoje nós estamos iniciando a 6ª fase, falando de Gálatas. Hoje foi o capítulo 1. Amanhã nós seguimos no capítulo 2 e serão 6 capítulos para nos libertar completamente das amarras do mundo e nos conectar ainda mais com o Senhor. Então quero deixar aqui meu beijo no coração de vocês, queridos. Um domingo bem abençoado, domingo do Senhor, em paz com a família. Amanhã nos encontramos novamente 7h30 da manhã para seguirmos no capítulo 2. Combinado? Beijo no coração de vocês. Até amanhã.